Na tela, a Paulistinha Tintas, a sua fábrica de cores. Fast Sushi, chopp, bebidas quentes, amizade e um bom papo. Oficina Tira Risco, não tire a originalidade, tire o risco. Balneário do Camon, um pedacinho do paraíso. Clínica Sorriso Ideal, aqui você pode sorrir. E Plan Gecom, manutenção e serviços. Amanheceu, energizando nosso lado do Brasil. Um novo dia, é a notícia como você nunca viu. Na tela, o sol brilha sobre a serra. Crianças brincam pra aprender. A vida é uma lição, a gente só precisa saber viver. A cidade acorda bela, tudo que se planta dá. Abre um sorriso na janela e vamos todos trabalhar. A força dele e a força dela, tudo passa aqui na tela. Tudo passa aqui Na tela, na tela, na tela, na tela. Que bacana, hein? Bom dia, bom dia, bom dia. Feriadinho acontecendo e a gente chegando por aqui. Bom dia, Parauapebas, capital do minério. Salve, salve, região de Carajás, lugar abençoado por Jesus. Terra onde corre rio de leite e ribanceira de cuscuz. Hoje, dia 1º de maio, Dia Mundial do Trabalhador e Dia da Literatura Brasileira. A todos os trabalhadores, a todos que escrevem, a todos que fazem esse país um pouco melhor, o nosso desejo de uma ótima manhã, de um feriado maravilhoso, que você possa aproveitar tudo com esse solzão que já está brilhando na capital do minério. Nós registramos imagens agora há pouco ali do Morro das Comunicações, também conhecido como Morro das Torres, e a gente trazendo as primeiras impressões desse dia maravilhoso sobre a cidade de Parauapebas. O sol brilhando, o sol já aquecendo a cidade está tranquila, está calma hoje, todo mundo aproveitando esse primeiro momento aí do feriado. O trânsito está muito lento, está bem devagar mesmo, bem com cara de feriado. Feriado assim meio que quase no meio da semana é muito legal, né, para a gente aproveitar. Teve gente que emendou, até porque foi ponto facultativo, e o servidor municipal, principalmente aqueles que puderam aí fechar suas repartições e sair para curtir um feriadão, final de semana, todo mundo aproveitou. Bom, já estamos no ar, vamos trazer o nosso WhatsApp para você, o WhatsApp 981842017. Esse é o WhatsApp para você participar, mandar sua mensagem de texto, de voz, sua imagem, mandar aquilo que você registrar na sua rua, sua demanda, aquilo que você queira, inclusive, colocar aqui como reclamação. 99184-2017, 99184-2017, esse é o WhatsApp para você gravar aí no seu celular e para você interagir com a gente a qualquer momento. Não precisa ser só necessariamente na hora do programa, não. Qualquer instante, qualquer momento, qualquer coisa que você registrar, pode mandar para a gente aqui no programa Na Tela. A gente vai destacar no dia de hoje, no Dia do Trabalhador, vamos conferir a origem desta data. O mês começa com oportunidade, tem concurso do IFPA, Instituto Federal Paraense. Vamos entrevistar o Freitas, do sindicato, falando deste Dia do Trabalhador. Vamos aproveitar, inclusive, para a gente entrar um pouquinho nessa questão da consolidação das leis do trabalho, a CLT, enfim. Essas e outras informações você confere aqui no nosso Café com Notícias desta terça-feira, 1º de maio, hoje Dia do Trabalhador. A nossa crônica de hoje fala disso. O trabalho que liberta e o emprego que escraviza. Hoje é Dia Internacional do Trabalhador e tudo começou por conta de uma imensa manifestação em Chicago, nos Estados Unidos, em 1º de maio de 1886, pela redução da exaustiva jornada de trabalho, eram 13 horas, para as atuais 8 horas mais aceitáveis que a gente conhece. Vamos à nossa crônica de hoje, aqui na tela.
Considerado trabalhador, aquele que pode comprovar através de documentos que presta um serviço, faz um trabalho, desempenha uma tarefa, exerce um cargo, ocupa uma função e recebe o seu salário por isso. Porém, bem sabemos que a realidade vai muito além da fria letra da consolidação das leis do trabalho. A consolidação das leis do trabalho foi sancionada em 1943 pelo presidente Getúlio Vargas. Foi Vargas também que alterou de Dia do Trabalhador, onde sempre aconteciam manifestações, greves e piquetes, para Dia do Trabalho aqui no Brasil. Embora seja uma sutil mudança de nome, o 1º de maio tornou-se um dia de festas, um feriado para comemorar o privilégio de ter um emprego de carteira assinada e tudo o mais que isso signifique. Esperto aquele Getúlio Vargas, hein? Fato é que as mudanças foram feitas adaptando a história de lutas lá de fora, dos Estados Unidos, lá de Chicago, à nossa farra aqui de dentro, no país dos feriados. Dito isto, aproveitando o feriado e que estamos muitos trabalhando hoje, você já questionou o seu papel, sua participação no mercado, sua influência e importância na produtividade, nos avanços, no acúmulo de riquezas, seja numa empresa, seja no país, seja como um todo? Ou você é daqueles que trabalha pensando no dia do pagamento e o resto tanto faz? Saiba que por trás de pensamentos assim, esconde-se uma gama de frustrações futuras, porque o trabalho pode até libertar, mas são os empregos que escravizam o homem. E quanto melhor o salário, quanto mais alto o cargo, quanto mais remunerável a função e quanto maior a promoção, maior a sensação de satisfação no momento e frustração no futuro. Quem não trabalha para realizar os próprios sonhos, sempre trabalhará para realizar o sonho dos outros. Pense nisso. Se você é inventivo, criativo e produtivo, talvez você tenha nascido para ser um trabalhador patrão, gerar novas frentes, abrir outras portas, possibilitar novos empregos e, quem sabe, ajudar a modificar a realidade, o pensamento, a cultura da forma de propor trabalho em nosso país. Salve o Dia do Trabalho, salve o Dia do Trabalhador, que a gente pense nisso tudo para você. O que rola na internet, sites, blogs, portais, você confere agora na tela, já presente comigo aqui nos estúdios, depois de um final de semana hipercasamenteiro, né? Lá em Belém do Pará. Em Belém ou lá em Benevides? Onde é que era o casamento? Belém. Em Belém mesmo, né? Uhum. Foi lá em Belém, né? Paraense. Caramba, hein? Um casamento. Gente, que caos que está a capital em trânsito, hein? Vou lhe mesmo, contar. Né? Mas foi muito bacana, né? É bom a gente sempre dar uma espairada. E foi bom porque eu aproveitei a oportunidade para rever alguns amigos de jornalismo. Tive uma oportunidade maravilhosa de acompanhar também um dos principais telejornais lá da capital, né? Acompanhei ao vivo, para pegar uma experiência assim de estúdio. Foi muito bacana. Queria muito agradecer ao meu colega Márcio Lins, que me deu essa oportunidade de estar participando lá com eles. Que bacana, hein? Bom, e a Sam, logicamente em família, aquela coisa toda, aproveitou e sequestrou o papai e mamãe que estão com a gente aqui, né? Isso mesmo, Né? espero que já estejam acordados assistindo, que a viagem foi longa para cá. Como é que é os nomes deles? É o Sebastião e a Joana. Sebastião e Joana, hein? Isso. Hoje a gente não vê mais nome assim, né? Samara, Bruno, Tiago, Demerval. Felipe. Demerval é meio brega também, é meio antigo. Viu? Um dia eu vou falar com meu pai sobre isso, né? Se ele resistir à pressão. Bom, vamos ao Gironete trazer as informações com Samara Batista, que já está com a gente aqui na bancada para atualizar você com tudo que está rolando aqui no seu Gironete na tela. Hoje a gente começa com o Correio Portal de Carajás, que está trazendo muitas informações. E nesse Dia do Trabalhador, o principal destaque é que o sindicato conseguiu na Justiça fechar integralmente o comércio de Paraupebas nesta terça-feira, né? Já estava sendo protocolado desde a semana passada essa situação e parece que a decisão saiu. Saiu em vários portais, a gente traz o destaque de hoje do Correio de Carajás. Diz o seguinte, né? O Sindicato dos Trabalhadores do Comércio de Paraupebas, o Sintracpar, conseguiu decisão favorável à Justiça contra 24 empresas do comércio local que pretendiam funcionar normalmente na terça, dia 1º, hoje, que é celebrado o Dia Internacional do Trabalhador. A decisão ela foi deferida na segunda, dia 30, pela juíza do trabalho de Paraupebas, Suzana Maria Lima de Moraes, que aconteceu ao pedido de antecipação da tutela interposto pelo
Sintracpar, né? Daqui a pouco a gente vai ter aqui um representante do sindicato falando um pouco mais sobre essa situação também. O Centro de Comércio está totalmente fechado em Paraopebas nesta terça-feira, né? É um dos principais destaques dos portais nessa terça. Tem também destaque aqui falando sobre um pai que foi preso acusado de estuprar e engravidar a própria filha. A gente acompanha, eu estava acompanhando também na capital, as pessoas comentando sobre as grandes situações que acontecem de trabalho infantil, de violência, né, da Lei Maria da Penha e também de exploração sexual de crianças e adolescentes aqui no sul do estado. Os índices maiores são para cá, infelizmente. Tanto que está acontecendo um grande projeto que estão trazendo uma caravana de conscientização, principalmente quanto ao trabalho infantil para cá. Eu acho muito interessante. Todo dia a gente acompanha esse tipo de manchete na internet. Deixa eu aproveitar para falar um pouquinho disso, porque, infelizmente, né, a gente tem essa realidade aqui muito veemente em Paraopebas. Isso é muito grave, isso é muito sério. As pessoas que quase sempre lidam com essas informações que têm por conta das funções que exercem no município, na área de saúde, na área do serviço social, elas resolvem ali, trabalham no psicológico dessas crianças que são vítimas de exploração sexual, de estupro dentro de casa, quase sempre praticados por parentes, por pessoas em quem a criança confia, que está ali, que deveria cuidar da criança, e esses profissionais, eles cuidam ali, eles não passam isso para diante, mas os números, a gente sabe, são muito graves em Paraopebas, então é hora de desenvolver políticas públicas nesse sentido, porque quando a gente fala de conscientização, eu acho que todo pai, toda mãe, todo avô, todo tio, todo padrasto deveria saber que a responsabilidade dele é cuidar dessa criança, proteger, desenvolver afetividade e cuidar para que essa criança cresça, seja um adulto com possibilidade de, inclusive, salvar outras vidas e não frustrá-la e não causar traumas tão graves como esse. Quem estupra, quem assedia, quem apalpa, quem molesta uma criança, danifica para sempre o seu psicológico, vai ter sempre uma reserva, vai ter sempre um pé atrás. Então é importante que a gente fale disso aqui e que chame a atenção, porque Paraopebas, inclusive, é cenário muito grave desses acontecimentos, desses eventos, infelizmente. E é tão feio, sabe, a gente vê, a gente falar de Paraopebas, uma cidade rica, uma cidade que com 30 anos tem um desenvolvimento que dá tapa na cara de qualquer outra cidade centenária do estado, né? E ter esse perfil, né, que eu pergunto, eu gosto de perguntar, o que vocês ouvem falar de Paraopebas aqui? Como é que é? E aí ouvir essas coisas tão negativas é muito ruim, né? Não é bacana esse tipo de comentário que a gente escuta. Mas é legal saber que o governo está trazendo investimentos para que seja trabalhado isso aqui, né? Para que seja um pouco cessado. É como está a situação de violência com os policiais em Belém, que é o que a gente mais escuta falar para cá, né? Já houve mais uma matança nessa segunda-feira lá, já foram mais de 10 mortes, é um dos destaques do G1, por exemplo, e do Diário Online, trazendo que já foram 10 assassinatos após, né, a policial que foi assassinada também lá em Ananindeua, na região metropolitana, dentro da própria casa, e depois disso já teve uma série de assassinatos aí de domingo para segunda-feira, né? E ainda teve 8 também ontem na região metropolitana lá também, na capital. Infelizmente a violência tomando conta. Números de guerra, né? Isso, infelizmente. Infelizmente. Trazendo mais algumas informações para a gente completar esse início do GiroNet de hoje, olha, a Secretaria de Saúde está com um debate com ONGs para ter ações de combate à leishmaniose em Paraopebas. Ainda está alarmante o caso na cidade. É importante você aí de casa que tem animal na sua casa, fique prestando atenção, pode entrar em contato com o pessoal da Defesa Civil. Agora em maio vai ser inaugurado o Centro de Zoonoses de Paraopebas, que vai estar fazendo um pouco mais desse acompanhamento dos animais soltos nas ruas. A gente recebe muita denúncia, né, de cavalos, cachorros e gatos que estão na rua soltos, né, e podem trazer doenças para a população. E aí eles podem fazer um atendimento na sua própria casa. Você marca com eles na Secretaria de Saúde e eles vão na sua casa fazer um teste rápido de leishmaniose e também fazer a vistoria, né, no seu quintal, no seu terreno, para poder fazer esse combate, que também está alarmante ainda o caso aqui em Paraopebas e Canaã dos Carajás. A gente que tem cachorro, a gente sabe do carinho, do afeto, de como eles fazem festa, de como o sentimento do cachorro, de amizade, de respeito, de cuidado, né, de proteção para o dono é uma coisa impressionante. Se a gente tivesse o mesmo carinho, se a gente tivesse a mesma atenção, tivesse o mesmo sentimento de proteção que o cachorro tem pela gente, a gente tivesse por ele, a gente trataria melhor. Ainda bem que as coisas estão mudando nesse sentido, batemos tanto nessa tecla, chamamos tanto atenção, queríamos tanto o centro de zoonose e isso pode se tornar uma realidade muito bem-vinda. Enquanto isso, a vacina está disponível aí, é preciso fazer os testes. A leishmaniose
como ela é transmitida, inclusive, pelo mosquito também. E pode afetar a população. Não só o animal, mas os seres humanos também. Ok, daqui a pouco a gente traz muito mais informação no GiroNet também, Val? Tá bom, brigadão, seja bem-vinda, viu? Obrigada. Senti sua falta aqui demais da conta, Samara. É muito ruim ficar sem você, tanto nos bastidores, na produção, quanto aqui na bancada. Vamos chamar para você os nossos apoiadores a quem nós agradecemos. Hoje é feriado e a gente aproveita para desejar aos nossos apoiadores muito sucesso, uma semana menor, mas aproveita para fazer promoção. A Paulistinha Tintas, a sua fábrica de cores. Também quero agradecer ao Fast Sushi, do meu amigo Paulão, fica ali no posto Ipiranga, ao lado do Hipercena. Também está conosco a oficina Tira Riscos. A oficina Tira Risco tira o amassado, o risco, qualquer dano causado por uma colisão, sem tirar a originalidade. Também está presente com a gente Camon. Hoje é feriado, é dia de Camon. Aproveite para dar um pulinho lá. 8 quilômetros ali da Palmares Sul, estrada do Salobo, um local maravilhoso que eu recomendo para feriados, domingos, sábados e qualquer dia que você queira ir para descansar, para relaxar, para fazer um relax diferente com amigos ou com a sua família. Estou falando de Balneário do Camon, também Clínica Sorriso Ideal. Você sabe que um sorriso é verdadeiramente um cartão de visitas. Abra um sorriso e você terá portas abertas, oportunidades e possibilidades na vida. Também presente com a gente a Plangecom, manutenção e serviços limitada. Mandar um grande abraço ao Aristide, que além de ser um trabalhador, está ali no chão de fábrica, juntamente com os seus apoiadores, os seus funcionários, os seus colaboradores, é um grande gerador de empregos e a Plangecom sempre com a gente. Intervalinho para voltarmos já, trazendo sempre o melhor da informação para começar muito bem o seu dia aqui no Na Tela, o seu café com notícias. É a notícia como você nunca viu. Na tela, o sol, tudo passa aqui. Na tela, tudo passa aqui. Na tela, na tela, na tela. 7h23, 7h23, edição desta terça-feira, programa Na Tela, feriado, dia do trabalho. Nada melhor do que você aproveitar para ir para um local bacana, um relax, junto com a sua família, com seus amigos. Deixa eu falar do Balneário do Camon, um pedacinho do paraíso. O Balneário do Camon está à sua disposição. Olha esse local muito gostoso, aprazível, cheio de novidades. Aí é um lago, viu? Onde o Camon cria os peixes e o pessoal pode pescar. E aí, a piscina, onde sereias e tritões, né, podem ficar para lá e para cá. Bom, aí no Balneário do Camon a gente também tem um cardápio maravilhoso, aquele tucunaré da manteiga, aquela farofinha, aquele pirãozinho maravilhoso, tem carne de sol, carne suína, tem nacos de pirarucu, aquela galinha caipira, hein, Sam? Já pensou no dia de hoje? Vai ser bom demais. Vai ser bom demais, né? Hoje é tudo de bom para você aproveitar esse local maravilhoso do Balneário do Camon. Fica ali na estrada do Salobo, a 8 quilômetros da Palmares 1. Você é nosso convidado especial a experimentar esse momento de lazer, satisfação e relax juntamente com a sua família. Estou falando de Balneário do Camon. Deixa eu colocar na tela o nosso WhatsApp para você, 991842017. Esse celular é para você participar, hein? 991-84-2017, 991-84-2017, você pode mandar aí a sua bronca, sua reclamação, a imagem que você queira denunciar, manda para a gente aqui que a gente faz questão de repassar para você. Bom, você sabe por que este dia existe, o Dia do Trabalhador, e por que ele é comemorado? Vamos saber agora, na tela. O Dia do Trabalhador é comemorado em 1º de maio. No Brasil e em vários países do mundo, é um feriado nacional. Essa data foi marcada por uma paralisação organizada pela Federação Americana do Trabalho na cidade de Chicago. Eles lutavam pelas melhores condições de trabalho e a redução da jornada de trabalho de 17 para 8 horas. Houveram muitas mortes para que esses direitos fossem conquistados. Em junho de 1889, a Segunda Internacional, uma organização sindical, realizada em Paris, decidiu instituir o Dia Mundial do Trabalho, como forma de homenagear os trabalhadores mortos. O 1º de maio também foi muito importante para os brasileiros. Em 1940, no governo de Getúlio Vargas, foi instituído o salário mínimo. Essa quantia deveria suprir as necessidades básicas de uma família.
No ano seguinte, em 1941, na mesma data, foi criada a Justiça do Trabalho para resolver problemas relacionados ao trabalho e assegurar os direitos dos trabalhadores. No nosso município, a demanda de trabalho é grande e a procura por ele é maior ainda. E nesse 1º de maio, vimos as ruas para saber do trabalhador o que os motiva a trabalhar, certo? É um retorno financeiro? É pelo crescimento profissional? É pelos desafios que o próprio emprego lhe proporciona? Vem comigo. Crescimento, com certeza, crescer um pouco na vida, né? Me diz aí, o que é que motiva a senhora a vir trabalhar todos os dias? É meus netos, meu bisneto, minhas filhas. Agora eu mesmo mandei R$200 para minha filha em Rondon, que está passando mal. Então, para você realmente trabalhar, você acordar cedo, 7 horas, para poder vir para o trabalho, você tem que ter amor pelo que você faz. E depois você vai pensar assim, eu vou crescer profissionalmente, eu também vou gerar empregos, né? Então, tudo isso a gente pensa também, a gente não pensa só na gente, a gente quer expandir. Então, tudo isso é consequência da gente ser um empreendedor, né? Ser um empresário também. Muito bem, né? Nós vimos aí as várias faces que envolvem o trabalho. E nós temos aqui no estúdio o nosso entrevistado convidado do dia, que é Denilton de Freitas, conhecido como Freitas, do sindicato, presidente do Sintrac-Par, Sindicato dos Trabalhadores no Comércio de Parauapebas e região. Portanto, na tela, o nosso convidado de hoje. Uma coisa boa da gente fazer as entrevistas é que a gente descobre a identidade secreta dos super-heróis, né? O Freitas é Adenilton, rapaz, que coisa, hein? Por isso que você gosta de ser chamado só de Freitas, né, Freitas? Porque Adenilton, Demerval, Astrobaldo são os nomes que a gente deixa lá, né? Deixa de mão, vamos só de Freitas mesmo. Bom dia, Freitas. Bom dia, Demerval, bom dia a todos aí do nosso programa, né? Maravilhosa audiência, muito boa. Assisto todo dia. Amém. E assim a gente vai levando a vida aqui em Parauapebas. E esse nome Adenilton, minha mãe se inspirou num colega que era amigo do meu avô, né? É mesmo? Lá de Teresina. E meu avô era mascate naquele tempo, né? O que é mascate? Vamos lá explicar para o povo. O que é mascate? Mascate é um trabalhador que ele vende bugigangas, né? Joias, bijuterias. Seria uma espécie de um camelô hoje, né? Muito bem, naquele tempo ele fazia as vendas dele montado de animal, né? E aí, com isso, ele ganhava a vida dele, sustentava a família dele. Minha mãe me falou isso, que o meu nome foi em homenagem a um amigo dele e a gente, com certeza, fica feliz com isso. Com certeza. Freitas, bom, a pergunta que não quer calar, ainda que seja um tremendo clichê, mas não tem problema nenhum a gente repetir hoje, porque do ano passado, do 1º de maio para cá, um ano, muita coisa aconteceu e mudou, portanto, daí justificar-se a pergunta. Há o que comemorar neste Dia do Trabalhador, neste Dia do Trabalho? Nós temos vantagens, conquistas que possam nos levar à ideia de fazer uma comemoração hoje? Bem, Demerval, essa pergunta é uma pergunta muito boa, né? Nós, enquanto sindicato, estamos preocupados e a nossa categoria, Sindicato dos Trabalhadores no Comércio, agora ela foi ampliada para comércio de bens e serviços de Parauapebas, né? A nossa confederação em Brasília, CNTC, também foi ajustado isso há uns 4 anos atrás, 5 anos atrás, para a Confederação Nacional dos Trabalhadores no Comércio de Bens e Serviços do Brasil, e a nossa federação também foi alterado isto, passando para a Federação dos Trabalhadores no Comércio de Bens e Serviços do Estado do Pará, e o nosso sindicato, os sindicatos do Estado do Pará automaticamente teriam que seguir essa nomenclatura também. Com relação à questão de comemorar, hoje não há nada que comemorar, né? Nós passamos aí por uma reforma trabalhista que ela foi danosa para o trabalhador e nós temos que ter essa consciência, né? Porque ela foi propagada, inclusive, dizendo, pela mídia nacional, dizendo como geração de emprego, e não foi isto que aconteceu, né? A população sabe, hoje tem um número de desempregados maior do que quando essa reforma foi proposta pelo governo. Então, para nós é preocupante isto, né? Hoje nós temos, assim, uma gama de trabalhadores desempregados e informais aí na informalidade, que a gente acaba percebendo que essas pessoas elas tinham um registro formal, elas tinham carteira de trabalho, tinham direito a seguro-desemprego, a todas as prerrogativas que a carteira de trabalho trazia, né, juntamente com a CLT. E com a reforma trabalhista, nós compreendemos de que foi criado um dano, né, com precedentes gravíssimos para se recuperar isto, né. Será talvez mais décadas de luta para poder retornar pelo menos o que era depois desta reforma.
né? E os trabalhadores eles sentem isto como sendo um mal que foi aplicado contra eles. Os trabalhadores eles confiam nesse impacto da reforma trabalhista? Como é que está a confiança aí após toda essa reforma e esse impacto que muitos, principalmente que trabalham através de sindicatos, né, conseguem sentir muito mais do que o trabalhador do dia a dia? Muito bem. Hoje nosso sindicato, o Sindicato dos Comerciários aqui de Paraupebas, nós estamos assim com uma quantidade de sócios bem, vamos dizer, suficiente. Hoje nós temos quase 5.000 sócios, né? Dentre eles são 75 participantes de mulheres, e as mulheres elas são a maioria no comércio, mas todos os trabalhadores eles têm vindo ao sindicato, inclusive se filiar depois da reforma, né? Vários deles e várias das trabalhadoras vêm se filiar com medo desta reforma, da aplicação da reforma. Nós temos aqui, Demerval, minha companheira que está aqui agora também, nós temos a consciência e a convivência também com empresários, e aqui nós temos bons empresários, e em sua grande maioria os empresários eles têm respeito aos trabalhadores. Sim. Nós temos que ter essa consciência disso também, mas eles mesmos, eles também não aplicaram ainda a reforma, porque eles, inclusive por sua orientação jurídica de suas empresas, entendem que a reforma ela é inconstitucional. Ela trouxe um dano para o trabalhador. Por exemplo, o trabalho intermitente ele é um negócio que o trabalhador ele pode ser aguerrido ali naquele momento de que vai ter um emprego temporário, mas que ele não vai saber como é que funciona. Como funciona o trabalho intermitente? O trabalho intermitente, a empresa contrata uma gama de trabalhadores fora do seu quadro habitual, e aquelas pessoas vão trabalhar por hora ou quando a empresa solicitá-los para que possam fazer o trabalho. Nesse quesito, o trabalhador ele pode ser contratado com, no mínimo, um salário mínimo, que não pode ser contratado com isso, mas se o trabalhador ele for solicitado, por exemplo, durante o mês só 18 horas, ele vai ser pago somente em cima daquelas 18 horas. Imagina isso. E aí, o INSS, o FGTS, tudo, a empresa só vai ter responsabilidade em pagar em cima daquelas 18 horas. E as restantes 10 horas, que são 220 horas mensais, que é a média de jornada, né, mensal, mundialmente aprovada pela ONU, os trabalhadores, nesta modalidade intermitente, eles têm que pagar o INSS. Imagina, 18 dias de saldo de salário, ter que pagar ainda o INSS e o FGTS. Não vai sobrar nada, então ele vai pagar para trabalhar. É tanto que foi aberto várias vagas aqui em algumas empresas e os trabalhadores não compareceram, porque eles foram esclarecidos disso e não têm esse interesse. Freitas, os sindicatos, a gente percebe, desde Getúlio para cá, quem acompanha a história, quem estuda, quem se interessa em saber um pouco mais a respeito desta relação empregado-trabalhador, trabalhador-empregado, passa por ataques sistemáticos. E o trabalhador, às vezes, vai na onda, porque já ganha pouco, aí ele tem que pagar o imposto sindical, ele tem que pagar a sua taxa mensal. E o governo fez uma verdadeira campanha no sentido de descredibilizar os sindicatos. Um governo que tira metade do ano de qualquer trabalhador, que tira metade do ano de qualquer empreendedor em termos de impostos. Ontem mesmo encerrou-se aí os prazos para a declaração do imposto de renda pessoa física. E a gente sabe o quanto cada cidadão, baseado no que ganha, tem que pagar. Mas o governo foi lá e disse para todo mundo que um dia de trabalho tirado de quem é beneficiado pelas lutas dos sindicatos era muito. Os sindicatos hoje têm uma luta para recobrar a credibilidade, para recuperar o seu papel na sociedade, nesta relação quase sempre muito nefasta. Como é que vocês estão fazendo? Como é que é a relação de vocês com os outros sindicatos do país para tentar modificar isso? Como é que está a bancada no Congresso? Como é que vocês estão para encarar um desafio tão grande contra uma força tão arrebatadora como é do governo, em termos de propaganda, em termos de descredibilizar qualquer ente, principalmente uma entidade tão importante como é o sindicato? Bem, essa pergunta, Demerval, ela vem assim trazer talvez um esclarecimento. Eu não sei como vou fazer, mas eu vou tentar aqui responder da melhor maneira possível, conforme o nosso entendimento hoje. Advindo da reforma trabalhista, nós temos que compreender, e os trabalhadores precisam compreender isto, e cada um que quiser saber como funcionou a reforma, como está hoje, você pode entrar no site do Planalto, que é um site seguro, e aí você vai lá, pega a CLT antes da reforma, digita isso lá no site, e a CLT após a reforma. Você vai ter 117 artigos que foram retirados, inclusive com parágrafos e alíneas. Então, se for somar isso, dá muito mais de 600 pontos importantes, né, que davam segurança jurídica na relação do capital e trabalho para os trabalhadores.
porque os trabalhadores eles não têm, digamos assim, a vantagem da negociação. A parte da parte econômica, que são os empresários, eles detêm o capital. Então, se eles são a parte econômica, logicamente, aqueles que podem querer explorar, vão explorar. E a pergunta, como você me relacionou com relação à questão da contribuição sindical, de como os sindicatos vão se sustentar de agora por diante, é bem simples, assim, os trabalhadores eles têm que ter a consciência de que o sindicato ele tem que ser atuante e aí sim se filiarem ao sindicato, isso é natural, né? Agora, aqueles sindicatos que realmente não trazem nada em benefício para a categoria, aquele sindicato, com certeza, com esta reforma, poderão sucumbir, né? Eles poderão cair por terra. Então, o nosso sindicato, ele tem uma gama de trabalhadores, acabei de falar agora há pouco aqui, para o nosso município, bastante trabalhadores associados, acreditando no nosso trabalho, né? Claro que a gente não é perfeito, a gente tem todas as nossas falhas e a gente, como representante, liderança, como dirigente sindical, nós temos observado isso. E a reforma trabalhista, ela trouxe vários pontos importantes, né, para a desigualdade, o desequilíbrio entre a relação capital e trabalho, né? Um dos pontos que nos chamou muito a atenção, que foi questionado pelo próprio TST, os juristas hoje eles não estão aplicando a reforma. A grande maioria dos juristas de várias capitais, como São Paulo, como lá no Rio Grande do Sul, como em Goiânia, como no Goiás, como em vários estados, não estão aplicando a reforma trabalhista na íntegra. Veja bem, o trabalho da mulher em locais insalubres. Este, para nós, foi assim, eu acho que talvez uma das piores propostas colocadas por este governo, permitindo a mulher lactante trabalhar, ou em estado gravídico, trabalhar num local insalubre. Isso é um dano perigoso para as mulheres, né? Foi de mal a pior ainda, né, o que aconteceu com esta questão da reforma contra as mulheres. E o imposto sindical, que era o antigo imposto sindical instituído ainda na criação também da carteira de trabalho ainda na época de Getúlio Vargas, não é? A gente hoje não é mais imposto sindical. O governo retirou isso, deixando como facultativo que os trabalhadores eles têm que ir lá dizer que quer. Só o que aconteceu foi o seguinte: várias empresas, até aqui mesmo em Paraupebas, eles fizeram reuniões com os trabalhadores e dizendo, olha, ninguém mais é obrigado a pagar o sindicato. Eu acho que não era desta forma. O trabalhador ele tem que ter a liberdade de se associar, é ele quem escolhe de sim ou não de dizer, e não ser pressionado pela empresa para que pudesse extinguir esta contribuição, que é muito importante para o desenvolvimento da entidade sindical. Freitas, para a gente encerrar, você citou aí vários pontos negativos, né, que a gente consegue englobar perante essa reforma trabalhista, né? Claro, todo mundo avalia de cada ponto de vista. E a gente, como a gente fala assim, já aconteceu, vamos tentar nos adaptar com algumas situações, né? Já que já está valendo aí, digamos, a reforma trabalhista. Aí, você, como sindicalista, você não consegue enxergar de nenhum prisma algum ponto positivo que ela possa ter trazido para o trabalhador? Olha, a reforma trabalhista, esse nome eu acho que não poderia nem ser nem reforma. A gente chama no nosso meio de deforma, tá? É deforma trabalhista. Por que isto? Porque quando a gente faz uma reforma, por exemplo, na nossa casa, nós queremos fazer uma pintura boa na nossa casa, que possa tirar aquele mofo, que possa realmente dar uma melhor qualidade de vida para a nossa família. Então, a reforma ela foi pensada como sendo isso. Até no momento, os sindicatos estavam convencidos de que realmente seria uma boa reforma, fazendo a reforma trabalhista, como foi apresentada para o movimento sindical. Mas quando foi colocada em prática, quando foi para colocar em votação no Congresso, ela foi criado um viés totalmente favorável somente às empresas. E a nossa preocupação é que criou um desequilíbrio. Hoje, assim no nosso meio, como sindicalista, a gente chama que quem está com o chicote na mão agora são os empresários. Então, a gente tem essa preocupação. E um ponto positivo, eu não consigo enxergar nenhum ponto positivo, porque no momento, por exemplo, haveria equilíbrio. Coisas que estão acontecendo, que foi posta na reforma, por exemplo, como o parcelamento de férias e de 13º salário, isso já existia, isso talvez fosse um ponto positivo. Né? Os trabalhadores já vinham no sindicato junto com a empresa e ali pactuavam férias coletivas, enfim, e tal, tudo isso era muito legal. Então, para nós, acho que um dos pontos positivos foi este. Eu não vi sequer outro ponto que pudesse criar geração de emprego como foi propagada. Freitas, a gente já estava encerrando aqui por conta do nosso tempo mesmo, mas chega aqui uma pergunta de um telespectador, deixa eu ver aqui qual o nome da pessoa, não está identificada, mas a pergunta é a seguinte. Bom dia, Demerval pergunta para o Freitas se o desconto
de vale transporte é de 6% ou 8%, e isto acaba, logicamente, interferindo também no pouco que o trabalhador já ganha. Nós estamos num ambiente, Parauapebas é uma cidade comparada com... Eliana é o nome da pessoa. Eliana, obrigado pela pergunta e pela participação. Estamos num ambiente de uma cidade comparada a São Paulo, né? Uma cidade industrial, é uma cidade onde nós temos muitas empresas, onde nós temos, em tese, muitas aberturas de trabalho. E, portanto, nós temos aqui uma espécie de capital do sindicalismo. Mas a gente percebe como perguntas como essa são tão relevantes ainda, porque é no miudinho mesmo que o trabalhador pode ser prejudicado, né, Freitas? É verdade. A companheira que fez a pergunta, o Vale Transporte ele foi instituído desde 1975, né? Então, ele como sendo criado como um benefício para os trabalhadores, ele foi pensado em levar com segurança o trabalhador para o trabalho e vice-versa, né? Para casa também, de volta. Uhum. E hoje, o Vale Transporte ele é algo importantíssimo para o trabalhador. Nesta reforma, graças a Deus, não foi retirado esse benefício, né? E aí os trabalhadores eles têm a obrigação, segundo a lei, de contribuir com 6% de todo o salário. Uhum. Tá? Tem muito trabalhador que às vezes vai no sindicato e a gente, quando fala que tem que ser também do salário das comissões, o trabalhador fica lá até aborrecido com a gente, mas o que é certo, tá? O valor descontado, que é a parte que cabe ao trabalhador na responsabilidade pela questão do Vale Transporte, é 6% de todo o salário, né? E aí eu queria só me atentar mais um minutinho, com relação nesta reforma também, que foi a retirada do direito à hora itinere. Isso é muito importante lembrar disso. Que em Parauapebas é algo muito relevante para o trabalhador, para o comércio, para o desenvolvimento econômico. E isso também foi afetado, né? Foi afetado. Nesta reforma trabalhista existia a garantia para os trabalhadores que se deslocavam de casa para o trabalho, onde não havia transporte coletivo, e aí a lei garantia o pagamento de horas itinere, ou seja, itinerante, né, naquele período do percurso. Nesta reforma foi apagado isto da CLT, né, nesta reforma. Então foi proposto, as empresas interessadas em não pagar isso, logicamente, várias delas estão situadas e alocadas aqui no nosso município, né, porque nós somos um polo minerador, então isto iria tirar um pouco desta responsabilidade deles. Mas o que vai acontecer? É um tiro no pé se isso deixar de ser pago para os trabalhadores, porque aí vai gerar também uma falta financeira dentro do município. Esta hora itinere, Demerval, ele significa um terço, no mínimo um terço do salário dos trabalhadores, que deixariam de circular algo em torno aí de mais de 200 milhões de reais, né, aqui no nosso município, se as empresas não fossem mais pagar a hora itinere. O sindicato, nós conseguimos manter em alguns acordos coletivos, né, a continuidade disso, mas não sabemos até quando nós vamos poder sustentar isso nos acordos coletivos, né? E eu queria só finalizar nesse ponto e dizer a todos que hoje é 1º de maio, né? Tem festa hoje, Freitas. A gente começou perguntando se havia o que se comemorar, mas nós não podemos, em função dos ataques, em função das perdas, dos direitos, das conquistas que vão tentando jogar para debaixo do tapete, deixar de viver a vida. Um feriado é dia para a gente aproveitar, reunir com a família, os amigos, a companheirada, para a gente ali bater um papo, tomar uma cervejinha. E a tradição em Parauapebas que tem no dia do trabalho, no dia do trabalhador, sempre uma festa lá na sede do sindicato, lá no sítio. Como é que está isso hoje? Só para a gente encerrar. Bem, a programação do Sintracpar, a gente vem convidar os trabalhadores a participar um dia de lazer lá no Clube City Park, e nós temos convênio com esse clube, cada trabalhador que vai lá, o sindicato paga por isso, né, para que se deixar bem claro isso. Nós não temos clube próprio ainda, então nós conveniamos com esse clube. Mas não temos nada a comemorar. Nós não temos nada a comemorar exatamente por conta da reforma, que ela veio prejudicar os trabalhadores. Da deforma, né? Por conta da deforma. Isso, a deforma trabalhista. Então, uma justificativa seria também a nossa convenção coletiva, que não está andando, né? Nós temos a convenção coletiva que ela trata dos reajustes salariais do comércio, e a parte patronal ofereceu inicialmente 1% de reajuste. Isso para nós é um fiasco isso. No segundo momento ofereceram 1,5%, no terceiro momento ofereceram 1,86%, que era a inflação divulgada por esse governo, e no último momento ofereceram 2%. Para nós não é satisfatório, porque nós sabemos que só o gás de cozinha teve mais de 16 aumentos de reajuste. Mas feito o convite a todos, que todos tenham um bom feriado, mas nós não temos nada a comemorar.
Obrigado, Freitas. Prazerzaço recebê-lo aqui nesse dia tão importante para a gente passar essas que foram informações relevantes aqui dentro da nossa edição de hoje do Dia do Trabalho. Obrigado, bom feriado para você. Eu que agradeço a todos. Obrigada, Freitas. E para você que está em casa, no próximo bloco você vai conferir com a gente oportunidade. O IFPA Paraupebas está abrindo concurso e você vai ver quais são as vagas para poder aproveitar essa oportunidade. Daqui a pouco a gente volta na tela. É a notícia como você nunca viu. Na tela, tudo passa aqui. Na tela, tudo passa aqui. Na tela, na tela, na tela. 7h51. Falar em 51, mandar um abraço para meu amigo Jair, que está ligado com a gente lá na Tira Risco. Um abraço para você, Jair, tudo de bom. Mandar um abraço para o Antônio, lá no Betânia. Antônio, obrigado pela audiência, pelo carinho, por nos acompanhar aqui todas as manhãs no programa Na Tela. Mandar um bom dia também para a dona Antônia, que está acompanhando a gente ali na Rua 14, no bairro União. Mandar um abraço para o Piedade, todo o pessoal por lá. Muito obrigado. E todo o pessoal que está ligado com a gente também lá no Costa pra Rua, nossos restaurantes populares. Lá em restaurante popular, eu lembro logo daquela coisa de restaurante popular que foram lá, botaram pedra fundamental, né? E até agora nada. Está lá um terreno cheio de mato, é uma coisa impressionante, hein? Pessoal dos verdadeiros restaurantes populares, grande abraço para vocês, dona Linda, dona Lúcia, todo o pessoal ali, muito obrigado, grande abraço para vocês. Bom, deixa eu chamar a Samara na tela, trazendo aí as informações da Clínica Sorriso Ideal, o sorriso mais bonito da televisão. Fala da Sorriso Ideal. Está em um lugar que lhe proporciona conforto, um bom atendimento com profissionais experientes, tranquilidade e ainda ter a segurança de que mudará a sua vida, ou melhor, o seu sorriso. Isso é uma realidade, é o futuro começando agora. A técnica de implante sem corte de bisturi tem uma recuperação rápida e a estética facial faz do seu sorriso o melhor cartão de visitas. Agende já a sua consulta, curta e compartilhe. Eu tenho o sorriso ideal. E você? Maravilhas. E você tem algo a dizer, uma sugestão a fazer, uma opinião? Mande no nosso TelaZap, nosso WhatsApp para você na tela. 2017, 99184-2017, esse é o nosso telefone. O IFPA abre concurso seletivo para novas turmas de eletromecânica e meio ambiente. As informações na tela com a Raquel. Bom dia, Moreno. Bom dia, galera que está aí do outro lado da telinha, certo? Hoje, 1º de maio, terça-feira, feriado do trabalhador. E hoje eu vou trazer um assuntinho bem legal para a gente e muito importante, que é educação. No último dia 26 de abril, o IFPA abriu o processo seletivo para os cursos de eletromecânica e mecânica. Ao todo serão ofertadas 80 vagas. Dentro dessas 80 vagas, dentro do processo seletivo, vai ser respeitado, tá, a distribuição das vagas por cotas. Então a galera que gosta aí de colocar como cotas, vai ser respeitado sim. E os 80 candidatos que participarem e que passarem já vão começar a estudar esse ano no 2º semestre, tá? No turno da noite. As inscrições serão até o dia 21 de maio, tá bom? E só pode se inscrever através do site, tá? www.concursos.ifpa.edu.br. De novo o quê? www.concursos.ifpa.edu.br. Então, até o dia 21 de abril, você precisa fazer a sua inscrição, já que você quer entrar no ramo do trabalho aí por uma forma diferente, uma forma bem legal. E, Demerval, é com você aí no estúdio. Daqui a pouco a gente se vê naquele churrasquinho. Com certeza, Raquel. Olha, fez churrasco, preparou a comidinha, está com a mesa posta, chama a gordinha, que ela vai na hora, hein? Imperatriz registra um desaparecimento nas águas do Tocantins. Uma criança de 10 anos desapareceu quando tomava banho no rio, no povoado Embiral. Por lá, o Dia do Trabalhador não terá protestos dos movimentos sociais este ano. E o nosso correspondente ainda traz um café oficial do gestor durante uma solenidade pública. Paulo Negrão, na tela, seja bem-vindo. Bom dia, Paulo. Olá, Moreno, tudo bem? Já estamos de volta dentro do Na Tela, aqui direto de Imperatriz, Moreno. E nessa participação de hoje a gente vai destacar alguns fatos. Nós já estamos aqui no período, já esperando o período de verão, em que pese ainda termos chuva nesse mês de maio, que começa agora.
Mas nós já tivemos o registro de uma criança que desapareceu nas águas do rio Tocantins neste final de semana aqui na cidade de Imperatriz, Moreno. Um garoto de 10 anos, identificado por Micael, estudante de uma escola pública no bairro Santa Rita, estava com a família no povoado Imbiral, tomando banho nas águas do rio Tocantins e desapareceu. O Corpo de Bombeiros fez procura, mas não conseguiu localizar o corpo do jovem Micael, de apenas 10 anos, ou seja, uma criança. E isso já serve de alerta, porque algumas pessoas já começam também, ao avistar algum banco de areia na margem do rio Tocantins, já começam a identificar que isso seria uma praia e ainda não está realmente neste período de praia. Então, muito cuidado, e a gente lamenta essa criança que desapareceu nas águas do rio Tocantins. Por falar em maio, Moreno, todos os anos, ao longo de décadas, e você sabe disso porque acompanhou muito aqui em Imperatriz, o 1º de maio foi marcado por uma série de movimentos, de atividades que servia de reflexão e até em alguns casos de protesto, em alguns momentos comemorativo ao Dia do Trabalhador. Esse ano, em Imperatriz, as forças sindicais, os movimentos sociais não anunciaram nenhuma programação, pelo menos de ordem pública nesse sentido. Pouca movimentação nesse aspecto. Apenas uma programação que a Igreja Católica propôs na Beira-Rio, a partir das 4 da tarde, fazendo ali um ato de conscientização, evangelização e entretenimento com música para algumas pessoas que já estão ali na área da Nova Beira-Rio fazendo as suas caminhadas. Então a gente observa que houve um recuo, houve uma perda nesse sentido por parte dos movimentos sociais e dos sindicatos aqui na cidade de Imperatriz. Um outro assunto que chamou a atenção, Moreno, foi uma gafe oficial do prefeito que esteve em um ato público quando ele fazia a inauguração de uma quadra poliesportiva aqui no bairro chamado Parque das Palmeiras. Ele foi cumprimentar o dispositivo e usou o nome da sua esposa para cumprimentar, só que durante o ato do cumprimento ele esqueceu o nome da própria esposa e acabou chamando o nome de uma outra pessoa que ninguém sabia quem era. Então isso gerou todo um desconforto, um motivo de crítica, ele tentou emendar a situação. Dá pra gente até conferir, Moreno. Deixa eu mostrar para você e para o seu público o momento que o prefeito acabou cometendo essa gafe oficial durante um ato aqui da Prefeitura de Imperatriz. Cumprimentar o nosso dispositivo de honra, na pessoa aqui da minha esposa, Janaína. Isso! Eita! Rapaz, esse Juliano eu não sei mais ninguém. Janaína. Não vão filmar isso aí não. Vai pra ninguém, Juliana. Janaína não. Eu fiz de propósito para descontrair. Pois é, Moreno, a esposa do prefeito chama-se Janaína, primeira-dama. Não se sabe de onde ele tirou essa Júlia, que acabou sendo motivo de risada para todos que estavam lá. Agora, só para sintetizar, Moreno, se ele esqueceu o nome da própria esposa que convive com ele no dia a dia, é primeira-dama, imagine você se ele vai lembrar das promessas que foram feitas ao longo da campanha. De Imperatriz, Paulo Negrão, na tela. Obrigado, Paulo. Olha só, hein? Talvez aí esse ato falho esconda outras coisas. Imagine o que é a dona Janaína. Dona Janaína perguntar, quem é essa Júlia mesmo, hein? Vamos lá, me explica, de onde você tirou essa Júlia? Já pensou? Já pensou, meu amigo? Que situação. Imagine, Sam, você... Ainda bem que meu nome não é Júlia. Imagine você ali, naquele momento, aí o esposo vai lá, olha, nós queremos chamar aqui agora para cantar uma musiquinha, para fazer aqui uma saideira. Quero chamar com vocês aqui a Monique Quaresma. E não era Monique, era Samara, já pensou? Bom, deixa eu aproveitar aqui e falar para vocês da Plangecom. Plangecom é nosso patrocinador e eu agradeço a Plangecom, a fábrica de produção no setor industrial e escritórios localizados na rua A119, Cidade Nova. Você acompanha aí na tela as imagens da Plangecom, o pátio, ali o galpão de produção, onde muita gente trabalha. Hoje é feriado, a gente só lembrando que tem trabalho amanhã, portanto não exagerem, porque a produção tem que continuar. Quem faz esse país andar é quem trabalha, é quem gera emprego, é quem produz. E a Plangecom é uma dessas. Obrigado, Aristide, bom dia para você, Pedro Alcântara, todo o pessoal aí da Plangecom. Hora da gente trazer as últimas de hoje, na tela as saideiras com Samara Batista. Trazendo já duas informaçõezinhas para a gente fazer a saideira mesmo do nosso na tela de hoje, feriadão. A gente acordou com a cidade bem silenciosa, gostinho de domingo, né?
E silenciosa também está a Câmara Municipal de Paraupebas, que hoje não está tendo sessão devido ao feriado, mas os vereadores não vão ficar sem trabalhar. A gente sabe que na semana passada já não teve nenhum projeto votado ou alguma coisa do tipo lá, não teve andamento em nada, porque muitos vereadores estavam viajando a serviço público para Brasília, segundo a nota da assessoria da Câmara Municipal. Mas a sessão desta semana foi feita para amanhã, né? Foi passada para amanhã, quarta-feira, a partir das 9 horas, tem sessão ordinária na Câmara Municipal de Paraupebas. Você pode participar, é aberta à população para estar na plenária, né? Acompanhando o que os representantes do povo estão fazendo. E a gente vai trazer as pautas amanhã cedinho na tela para você ver o que vão estar conferindo por lá na Câmara Municipal. Outra informação é sobre a CNH digital, que já está sendo disponibilizada para muitas pessoas. Parou numa blitz, está sem a sua CNH? Tem ela digital lá no seu celular, no seu tablet, pode mostrar para quem está fazendo lá o serviço de verificação de documentação e vai poder estar valendo para você participar aí com a sua documentação agora digital. Bacana isso, né? Vamos aproveitar o feriado, né? Aproveitar o feriado. Obrigado, Sam, mais uma vez, pelo trabalho, Obrigada. Pela produção, por estar aqui na bancada trazendo as informações. Bom feriadinho para você, papai, mamãe, para o Gabriel, para toda a família, para todo mundo que está ali no seu redor. Amém. E a gente volta amanhã. Show Faça Sol, se Deus quiser, com mais um programa na tela. Desejo para você muita festa, alegria, tudo que você precisa para ser feliz, ótimos encontros. Cuide da família, cuide do seu coração, cuide dos seus amores e viva o feriado na tela. Amanheceu, energizando o nosso lado do Brasil. Notícia como você nunca viu. Na tela, o sol brilha sobre a serra. Crianças brincam pra aprender. A vida é uma lição. A gente só precisa saber viver. Na tela, oferecimento. A Paulistinha Tintas, a sua fábrica de cores. Fast Sushi, chopp, bebidas quentes, amizade e um bom papo. Oficina Tira Risco, não tire a originalidade, tire o risco. Balneário do Camon, um pedacinho do paraíso. Clínica Sorriso Ideal, aqui você pode sorrir. E Plan Gecom, manutenção e serviços.